Olá, sejam bem-vindos a este episódio 162 de E o Resto é História, com a encalorada dupla Rui Ramos e João Miguel Tavares. Aqui há coisa de 3 meses, o nosso ouvinte Félix Lungu, claramente um homem organizado e um especialista nos métodos de E o Resto é História, enviou-nos o seguinte mail, após ter consultado o calendário com toda a atenção. Precisamente no dia 24 de agosto de 2022, uma quarta-feira, portanto, dia do programa E o Resto é História, presumindo eu que não vão de férias em agosto. Isto foi comentário do nosso... E não vamos. E não vamos. E não vamos. É verdade, diz ele muito bem, se não formos de férias em agosto, como se está a ver, que aqui estamos nós, graças ao heroicismo do historiador residente, que permite que este programa não tire férias. Bom, então o que é que se passava no dia 24 de agosto de 2022? Assinalavam-se, e assinalam-se, 450 anos da Noite de São Bartolomeu, que ficou tristemente famosa por causa da matança de milhares de protestantes, huguenotes, pelos católicos em Paris e depois em várias regiões francesas. Gostaria de pedir ao Rui Ramos, acrescenta Félix Lungu, que nos ajudasse a perceber um pouco melhor este acontecimento e o contexto maior destas guerras religiosas na Europa. Rui, embora nós tenhamos antecipado a pergunta do ouvinte uma semana, ela continua válida. Como é que se explica a barbaridade do massacre da Noite de São Bartolomeu, ocorrida em França na passagem de 23 para 24 de agosto de 1572, onde terão morrido alguns milhares, depois há quem fale, contando com a França inteira, algumas dezenas de milhares, as fontes variam. E qual foi o papel dos reis católicos franceses nesse massacre? Este massacre é um dos acontecimentos que durante muito tempo mais lembrado era na história de França, até pela sua utilização pelos anticlericais no século XIX e no século XX, para dar a ideia da barbaridade dos católicos em França. Agora tem sido estudado e tem-se descoberto algumas coisas novas acerca do massacre, não só no contexto, mas até no próprio, e isso é o mais interessante de tudo, no próprio acontecimento, isto é, da maneira como é que ele se desenrolou, quem foram os seus agentes, quem foram as suas vítimas. Bem, o massacre veio na sequência de uma guerra civil. Nos 10 anos anteriores a 1572 tinha havido vários episódios, vários anos de guerra civil em França, mas veio também no momento em que se estava a procurar a paz. Esse é talvez o aspecto paradoxal e que explica também um pouco o próprio acontecimento. Bem, guerra civil entre quem? Guerra civil em França entre fações da corte, umas associadas aos católicos, outras associadas aos protestantes, aos huguenotes, como eles eram chamados nesta altura em França. Tu colocas as fações das cortes antes da religião de cada um deles e isso não é por acaso? Eu acho que não é por acaso. Eu acho que há fações na corte e não quero estar a diminuir a identidade religiosa que cada uma delas tomou e cada um dos protagonistas tomou. Imagino que eram sinceros, ou temos de imaginar que eram sinceros, mas havia um problema político antes de haver um problema religioso. Ao mesmo tempo que havia um problema religioso. O grande problema da França é este encavalitar do problema político que vem de um rei menor, portanto, de um rei que não está a reinar porque é uma criança, há uma regência e há várias fações da corte a disputar até o próprio rei, isto é, a tentar apropriarem-se do próprio rei. Reparem que esta guerra religiosa em França vem um bocadinho à contracorrente na Europa. Porquê? Porque os grandes conflitos religiosos na Europa que tinham acontecido sobretudo naquilo que nós hoje chamamos a Alemanha, quer dizer, o norte da Europa, tinham acontecido umas décadas antes. Nós falámos aqui da Reforma Protestante. Em 1555 tinha-se a famosa paz de Augsburg entre o imperador Carlos V e os príncipes protestantes, aliás, luteranos, da Alemanha, tinham, digamos que, criado um regime na Europa de acomodação entre um poder católico, como era o do imperador Carlos V, e o dos príncipes luteranos no Sacro Império Romano Germânico. Portanto, basicamente a ideia era cada Estado deve ter, ou cada unidade política deve ter a religião do seu soberano, do príncipe que lá reina. E, portanto, isso tinha, digamos,
constituído um princípio de coexistência entre as novas correntes religiosas, e quando estou a falar de novas correntes religiosas, de facto os católicos também eram, de alguma maneira, estavam-se a tornar também uma nova corrente religiosa, não só porque estavam a mudar, mas porque estavam a assumir perante os protestantes uma identidade que era completamente diferente do catolicismo antes da Reforma. Agora, o que é que acontece? Então, o que é específico da França a partir dos anos 50 do século XVI? Em primeiro lugar, o tipo de protestantismo. Não é o protestantismo luterano do norte da Europa, mas um outro protestantismo, o protestantismo calvinista, aquele que vai dar origem às igrejas reformadas, como vão ser chamadas. Portanto, é um protestantismo que tem a sua origem em França, uma vez que Jean Calvin, que é o seu protagonista, o seu fundador, é francês, embora depois tenha fugido para aquilo que vai ser a Suíça, ele está estabelecido em Genebra, mas, portanto, este calvinismo, o que é que ele tem em relação ao luteranismo? Digamos que é um bocadinho mais radical do que o luteranismo. Isto estabelece uma diferença maior com os católicos. Isto não quer dizer que o luteranismo também não estabeleça, mas aqui ainda é maior. Por exemplo, o aspecto iconoclástico é muito forte, isto é, de recusa das imagens e destruição das imagens, uma grande hostilidade em relação ao clero católico. Portanto, há uma diferença muito maior. Portanto, é um protestantismo com um gume, com uma acidez maior do que o protestantismo. E tornaram-se muito relevantes em França. E tornaram-se imensamente relevantes em França. Aí os cálculos das estimativas sobre a população francesa que aderiu, ou que se converteu, são discutíveis. Há quem fale de 10%, 1 em cada 10 franceses. Mas o mais importante do que isso é quem é que eram estes calvinistas. E também um bocadinho como aliás acontece nos Estados do Norte, é muito da elite. A elite aristocrática é aquela que se converte mais ao protestantismo. E em França havia uma grande influência na corte. Claro, em França o que temos é uma parte da nobreza importante, uma parte importante da nobreza converte ao calvinismo. Há quem fala até quase em metade da aristocracia francesa e, sobretudo, famílias importantes da corte convertem-se ao protestantismo, como os Condé, os senhores de Châtillon, etc. Mas, sobretudo, também uma parte da própria família real, isto é, membros da família real, convertem-se também a este calvinismo. Portanto, há uma grande presença na corte e quer dizer que, embora... Curiosamente, ao princípio, os grandes choques na corte são entre duas famílias que são ambas católicas, e depois aparece no meio figuras protestantes, e rapidamente depois se torna entre protestantes e católicos. Tu disseste que o rei era menor, o rei de França, que o rei é Carlos IX, é um rei que é uma criança, tem 7, 8 ou 9 anos, portanto a regente é a Catarina de Médicis. Catarina de Médicis, enfim, que nós podemos dizer católica, mas inicialmente apoiada pelos protestantes, isto é, na facção da corte que a apoia é o protestante, o que a leva, aliás, a uma espécie de tentar estabelecer um modus vivendi, alguma concórdia com os protestantes, isto é, porque tem o apoio, inicialmente parece ter o apoio deles. Enfim, a partir de 1562 há episódios de guerra civil em que, repito, não se trata apenas de conquistar ou defender cidades, mas até apoderar-se do rei. Isto é uma das coisas que os protestantes fazem, é tentar tomar conta do rei, isto é, raptar, enfim, do ponto de vista dos católicos, raptar o rei. Aliás, o que aí entram em choque então com a rainha regente Catarina de Médicis, que acha que eles estão a ir longe demais. É uma guerra também é uma guerra em França, mas é uma guerra mais ou menos internacionalizada, com potências protestantes, a Inglaterra, os príncipes luteranos da Alemanha a darem apoio aos protestantes, enfim, algum apoio aos protestantes franceses, e a Espanha a dar algum apoio aos católicos, embora, enfim, por vezes a relação, digamos que a geopolítica, isto é, a relação entre as potências, ultrapassa a questão religiosa, e falaremos disso mais à frente. Agora, é preciso notar que os franceses neste momento, aliás, como os europeus, como
os europeus em geral, não se estão a lutar e a matar uns aos outros por crenças privadas. Isto é o erro que nós temos. Sim, a nossa ideia é sempre uma espécie de fanatismo religioso exacerbado. A questão do zelo religioso é verdade. Quer dizer, a ideia que eles têm, ou a maneira como eles vivem a religião é que é completamente diferente da nossa. Isto é, nós entendemos, sobretudo desde o século XIX, a religião como um assunto privado, as crenças religiosas como um assunto privado que por vezes até nem falamos. Quer dizer, enfim, na Europa as pessoas não perguntam umas às outras o que é que acreditam, não querem saber, digamos, é uma coisa do íntimo, quase uma educação, da intimidade das pessoas. Aqui não, quer dizer, a religião aqui é a forma através da qual as pessoas pensam o sentido da sua existência, mas também a organização social e a própria política, por exemplo, a autoridade política, a legitimidade da autoridade política está associada à sua dimensão religiosa. Os católicos não reconhecem a legitimidade política a um príncipe protestante, os protestantes não reconhecem a um príncipe católico. Portanto, este confronto é equivalente às guerras ideológicas que a Europa conhece, por exemplo, no século XX. Esse é que é o mais aproximado. Isto é, nós chamamos aquilo a que nós chamamos religião, era mais do que aquilo a que hoje chamamos religião, quer dizer, era uma ideologia, era uma visão do mundo. E, portanto, é esse que está em choque aqui na França do fim da segunda metade do século XVI. A guerra, aliás, é muito complexa porque não há apenas, eu disse, portanto, protestantes, católicos, as áreas onde os protestantes prevalecem, é sobretudo no sul da França, os católicos estão mais no norte, mas o rei... ou a família real mais próxima, a rainha regente Catarina de Médicis, digamos que não é... oscila entre protestantes e católicos por vezes. Eles estão verdadeiramente interessados, a família real parece interessada em estabelecer um certo equilíbrio. Umas vezes está com uns, outras vezes está com outros, e uns e outros por vezes ameaçam também a família real. Mas em 1570 tinha-se chegado, portanto, a um momento um dos tais momentos de equilíbrio, e o rei Carlos IX, que agora já tem 20 anos, já é maior, decreta um édito, isto é um decreto de tolerância dos protestantes, e mais, portanto, diz que em França é possível os protestantes terem um culto público e assumirem as suas identidades, a sua identidade religiosa livremente. E para confirmar essa concórdia, e começa, portanto, o lado paradoxal do massacre, em 1572 a rainha-mãe, a Catarina de Médicis, e o rei Carlos IX promovem um casamento na família real entre uma irmã de Carlos IX, Margarida de Valois, católica, com um outro membro da família real, mas que é protestante, que é o príncipe Henrique de Navarra, que aliás vai ser rei de França, como Henrique IV, anos depois. Portanto, há este casamento entre um membro da família real católica e um membro da família real protestante, para assinalar essa concórdia que se quer estabelecer. Isso vai acontecer em Paris, em agosto de 1572. E para esse casamento fazem-se convidar, aliás, um bocadinho... com algumas dúvidas sobre o convite, os grandes chefes protestantes, os Huguenots de guerre, quer dizer, os hugonotes de guerra, como eles lhes chamam, quer dizer, os comandantes militares do Partido Protestante em França, a começar por o almirante de Coligny, o senhor de Châtillon. Quer dizer, o almirante é apenas um título que ele tem, não quer dizer que exatamente que comandasse navios, mas ele é uma figura muito importante da corte, que tinha-se tornado calvinista, tinha-se convertido à religião reformada, e aparece, isto é, faz-se convidar para ir a Paris ao casamento, e com ele mais umas centenas de chefes Huguenots, quer dizer, que também aparecem em Paris. E isso é entendido pelos católicos bastante mal. Isto é, eles entendem isso como uma provocação. Isto é, eles aparecem ali em Paris, que é uma cidade católica, quer dizer, que é uma cidade onde os católicos têm a maioria. Há uma grande minoria protestante, mas os católicos ali são a maioria. É a cidade também da corte, é a cidade de França. Eles aparecem em Paris. Portanto,
é uma ou provocação, ou pior ainda, julgam bem. Eles vêm aqui para preparar um golpe qualquer, um golpe de força, um golpe de Estado, para se apoderarem do rei outra vez, para tentarem assumir o poder. O ambiente é péssimo e no dia 22 de agosto, que é uma sexta-feira, portanto o dia de São Bartolomeu é no domingo, portanto estamos a falar na sexta-feira, 22 de agosto, há um atentado contra o almirante de Coligny. Alguém dispara contra ele, é ferido numa mão, perde um dedo, mas fica vivo. E a partir daí cria-se um ambiente em que os católicos começam a recear uma retaliação protestante, isto é, que os protestantes irão retaliar contra o atentado, um atentado contra o seu chefe, e os protestantes começam a recear que que o atentado seja apenas o início de uma perseguição contra os protestantes. E no dia 23, no sábado, há duas reuniões da rainha mãe Catarina de Médicis e do rei Carlos IX com os seus conselheiros. Nós não sabemos ninguém sabe o que é que se passou nas reuniões, não há, digamos, não há registros disso. Não há ata. Participam também, e entre os conselheiros estão figuras mais importantes, aliás, os líderes militares do Partido Católico, como o Duque de Guise. O Duque de Guise filho, há aqui um ponto importante, o almirante Coligny era acusado de ter mandado assassinar o pai do Duque de Guise, do outro Duque de Guise, que era o principal chefe católico. Portanto, havia também, e portanto havia a suspeita de que tinha sido o Duque de Guise que tinha ordenado o atentado contra o almirante Coligny, também já como retaliação. Portanto, aqui já havia uma espécie de vingança, de encadeamento de vinganças nesta história. Ora bem, nós não sabemos ninguém sabe exatamente o que é que se passou nestas reuniões, mas a verdade é que o que parece é que há uma resolução de aproveitar o facto dos líderes militares dos Huguenots estarem em Paris para os liquidarem. Isto é, mandar matar os Huguenots de guerra, como eles chamavam. Isto é, os chefes de guerra dos protestantes. Mais ou menos uns 20 a 50 indivíduos. Quer dizer, aproveitar para os mandar matar. O casamento. Não, curiosamente, aquilo até se admite a alguns historiadores que a ideia fosse salvar o casamento e salvar a concórdia, isto é, aniquilar os líderes militares do Partido Protestante. E libertar uns lugares à mesa. E, portanto, para, enfim, evitar uma possível retaliação. A única coisa que nós sabemos certo é que saiu a ordem para mandar fechar as portas de Paris. Portanto, Paris é uma cidade fortificada, morada, e, portanto, manda-se fechar as portas da cidade. No dia 24, domingo, dia de São Bartolomeu, logo de manhã, o almirante Coligny é assassinado, é executado, com ele mais uma série de líderes protestantes. Mas executado por quem? Por milícia, enfim, por guardas ao serviço do rei, da família real, aliás, do Duque de Guise. O Duque de Guise está envolvido no atentado. Neste atentado, não, nesta execução. Isto está presente até, enfim, de acordo com alguns testemunhos, até está presente na execução. Agora, como é que daí se chegou ao massacre de 2.000, 4.000 pessoas, que é os cálculos que se faz para aqueles que teriam sido mortos em Paris entre 24 e 30 de agosto de 1572? É complicado porque no dia 24, no mesmo dia 24, ao fim da manhã, depois de haver essas execuções, esses assassinatos, o rei Carlos IX faz circular uma ordem real a dizer que não ordenou nenhum massacre, isto é, que não há ordens para massacrar e, portanto, qualquer continuação de ataques aos protestantes. E por isso deviam imediatamente cessar, porque ele não tinha autorizado isso e até desautorizava. Ora, o que é que acontece? É que os ataques, enfim, os massacres desenrolam-se e o rei, 2 dias depois, no dia 26, vem assumir a responsabilidade do massacre. Isto é dizer, sim, fui eu que ordenei para impedir um golpe de Estado que os protestantes estavam a preparar em Paris. Alguns historiadores pensam que isso pode não corresponder à verdade e era uma tentativa do rei, de Carlos IX, de não ser ultrapassado e, portanto, era melhor assumir que era ele que estava à frente
daquela onda de assassinatos do que dar a impressão que tinha perdido completamente o controle e que estava a ser ultrapassado. A pergunta aí então pode ter sido, digamos assim, já depois dos acontecimentos se terem desenrolado. É uma interpretação, sim. É uma das interpretações. Bem, então, a ideia que durante muito tempo correu foi que teria sido a multidão dos católicos fanatizados, desgovernada, digamos assim, que, enfim, teria atacado os seus vizinhos protestantes e assassinado os seus vizinhos protestantes. Sem nenhuma ordem superior. Sem nada, quer dizer, enfim, portanto, a população tinha-se voltado contra uma parte da população, tinha-se voltado contra outra parte, a maioria tinha-se voltado contra a minoria e tinha massacrado a minoria. Pela maneira como estás a dizer isso, parece não acreditar nessa versão. Não, porque as investigações que foram feitas nos últimos anos dão uma visão não só diferente, mas mais interessante. São investigações sobretudo sobre o caso de Paris e que desfazem a ideia do mito da multidão católica. Porquê? Porque os nomes, os historiadores conseguiram identificar, aliás, através de várias fontes, os nomes daqueles que capturaram protestantes durante as guerras civis da década de 60 do século XVI, portanto, na década anterior ao massacre de 1572. E esses nomes são sempre os mesmos. Isto é, os mesmos indivíduos são sempre eles que capturam em Paris os protestantes. Digamos que é um grupo que durante a Guerra Civil tinham sido os protagonistas da vigilância e da perseguição aos protestantes em Paris. São geralmente chefes das milícias da cidade. Portanto, as milícias os guardas armadas civis, geralmente de classe média, de gente burgueses de classe média, portanto não é propriamente a população, que têm armas e que garantem a segurança a par da guarda real, isto é, dos soldados profissionais, eles garantem também a guarda. E durante estas guerras civis, frequentemente foram eles que prenderam os seus vizinhos protestantes, os levaram para as prisões, e depois eles foram libertados, foram presos outra vez, isto é, repetidamente, portanto, é gente que sabe onde é que estão os protestantes, conhecem-os todos, já os prenderam várias vezes, já os levaram, e claro, são... E foram essas pessoas que em 1572 os mataram? São essas pessoas que em 1572 os prendem outra vez e os levam para as prisões, onde eles são mortos. Isto é, ao contrário das imagens que depois são divulgadas daquelas mortandade na rua, a mortandade faz nas prisões e de noite. Isto é, em segredo. E daí também aquela prática de atirar os cadáveres para o rio para se desfazerem dos rios. Portanto, as representações que são feitas do massacre, já logo desde o século XVI, quadros, gravuras, provavelmente não são verídicas. Não foi assim que se passou. Isto explica outra coisa. A vida normal continuava. A vida normal continuava e os historiadores foram ver, por exemplo, os atos dos notários, as pessoas continuavam a fazer contratos, a vender coisas e a comprar coisas. Pois, o que é incompatível com uma cidade, a ser... E isso explica também outra coisa. Explica a falta de resistência das vítimas, porque é também algo que também não se explicava. Isto é, que dava toda a gente a ser morta na rua e não resistia. O que é que se passa? Isto são pessoas que estão a ser presas por aqueles que já os prenderam em ocasiões anteriores e que já os tinham levado às prisões, onde eles tinham estado e tinham sido maltratados, mas depois tinham sido libertados, e que provavelmente, nesta ocasião, 24 de agosto de 1572, pensaram, bem, lá vamos nós ser presos outra vez pelo mesmo tipo que nos prendeu há 3 ou 4 ou 5 anos e que nos vai levar outra vez para a prisão, onde vamos estar uns dias ou uns meses até finalmente ser libertados. E o que aconteceu desta vez é que não foram libertados, foram executados, foram assassinados nas prisões. O massacre também é interessante. O massacre não é generalizado em França. É apenas em algumas cidades. E estas cidades são cidades específicas. São cidades onde a guerra civil tinha sido mais intensa. E são cidades onde também, segundo as investigações, as prisões e os massacres são sempre conduzidos pelas milícias das cidades com ordens das variações dos chamados notáveis, isto é, do governo da cidade. Portanto, não é a multidão espontânea que de repente se enfurece e ataca-se uma à outra, não é nada disso. Portanto, são massacres, digamos que, organizados nas cidades
por exemplo, em cidades onde os protestantes, durante a Guerra Civil, por vezes tinham sido vitoriosos, e onde tinham sujeito a cidade a atos que tinham, digamos, indignado os católicos, como, por exemplo, os atos de iconoclastia, isto é, a destruição das imagens nas igrejas, a execução de padres, isto é, o massacre de padres e de monges, que também tinha acontecido, por exemplo, em Nîmes, em 1567, a Michelade, quer dizer, o dia de São Miguel, tinha sido um massacre feito por protestantes sobre católicos. Em que também também não se sabe, umas dezenas ou umas centenas de católicos, sobretudo padres e monges, tinham sido assassinados. Aliás, a mesma coisa vai acontecer em Nîmes em 1569, outro massacre de católicos praticado por protestantes. Portanto, onde há estes confrontos, onde há estes ressentimentos, estes ódios, há também não apenas a ideia de vingança, há a ideia do medo, quer dizer, há a ideia do medo. Eles têm medo uns dos outros e, portanto, tentam antecipar-se, enfim, e praticar violências antes de serem atos de serem objeto de violência. Antes, de qualquer maneira, antes de pensarmos que toda a gente em França tinha perdido a cabeça e estava completamente fanatizada por esta questão ideológica ou religiosa, há que pensar neste pormenor. Em 1572, os reis de França estão a ajudar os protestantes franceses na sua revolta contra os protestantes holandeses na Holanda, na sua revolta contra a autoridade do rei Filipe II de Espanha. Isto é, para manter os equilíbrios entre as grandes monarquias europeias. E, aliás, no século XVII, no século seguinte, a monarquia em França torna-se mais católica, acabou o século XVI através de um édito de tolerância para com os protestantes, em 1598, mas em 1685 Luís XIV vai repelir esse édito e vai estabelecer uma espécie de hegemonia católica, não só hegemonia, mas homogeneidade católica em França, mas ao mesmo tempo que a monarquia francesa persegue os protestantes em casa, protege os protestantes no estrangeiro. Porquê? Porque está a proteger os inimigos dos Habsburgos católicos, que são seus inimigos. E, por exemplo, durante a Guerra dos 30 Anos, entre 1618 e 1648, a França protege os protestantes. Portanto, temos uma monarquia que é católica em casa e que protege os protestantes no estrangeiro. Portanto, isto dá a ideia também da complexidade daquilo que nós chamamos as guerras religiosas. São guerras religiosas até certo ponto, mas têm a mesma complexidade das guerras ideológicas no século XX, onde por vezes também vemos, como vimos nos anos 70 do século XX, a União Soviética e a China comunistas, e com a China aliada aos Estados Unidos contra a União Soviética. Ou na Segunda Guerra Mundial também, como isso aconteceu, não é? Exatamente. Haveremos de falar disso mais num dos próximos programas. Olha, Rui, esta semana assinala-se uma outra data redonda, os 75 anos da independência da Índia e do Paquistão, que ocorreu a 15 de agosto de 1947. Aquilo que era um único país, dominado pelo Império Britânico, dividiu-se em dois por um critério de separação religiosa, lá está. A Índia dos hindus e dos sikhs para um lado e o Paquistão muçulmano para o outro. Essa decisão deu origem a uma das maiores migrações da história, com 12 milhões de pessoas a procurar desesperadamente passar de um país para o outro, e também a várias guerras e conflitos que duram até hoje, na verdade, sobretudo devido à região da Caxemira, que é disputada ainda pela Índia e pelo Paquistão, e onde de vez em quando há umas erupções de violência sempre muito perigosas. Estima-se que entre 500 mil e 1 milhão de pessoas morreram na sequência do processo independentista. Rui, se nos lembrarmos que a luta pela independência da Índia foi protagonizada por Mahatma Gandhi pela sua estratégia de não violência e de desobediência civil, a explosão de violência que seguiu à independência parece não fazer muito sentido. Porquê é que ela aconteceu? Uma explosão de violência de que uma das vítimas foi Gandhi, assassinado também.
A independência, isto é, a ideia da independência é curioso. Nós falamos da partilha da Índia em vez de falarmos da independência da Índia em 1947. O que aconteceu no dia 15 de agosto devia ser a independência, mas não, foi the Partition of India, isto é, a divisão da Índia. As duas são verdadeiras, mas foi independência e divisão. Independência e divisão. Como, aliás, aconteceu em outros casos de fim da descolonização. Agora, vamos começar por notar uma coisa, é que a Índia nunca tinha estado unida, quer dizer, só tinha estado unida enquanto Império Britânico. E o Império Britânico o que tinha feito tinha agregado muitas unidades políticas, autónomas, separadas umas das outras, sob a soberania britânica. Portanto, havia uma soberania britânica sobre reinos e outro tipo de principados. Havia cerca de 600 Estados na Índia. Estados independentes, com governos independentes, forças armadas independentes. Isto era o Império Britânico da Índia. O que estes Estados todos tinham era que, militarmente e diplomaticamente, estavam sujeitos ao governo britânico. Já falámos aqui disso, aliás, certo. A propósito precisamente de como a independência, por vezes, foi o fim da independência. Enfim, da Índia, a independência da Índia foi o fim da independência destes 600 Estados que compunham a Índia. Além disso, além desta pluralidade política, havia uma pluralidade religiosa, como tu referiste. O subcontinente indiano tinha sido contactado e invadido por muçulmanos entre os séculos VII e o século XII, mas que não tinham levado à conversão da maioria da população do subcontinente, mas tinham feito a maioria da população continua a seguir aquilo que depois, no século XX, se vai chamar hinduísmo, portanto, ritos e cultos locais. Agora, os muçulmanos, sendo uma minoria na Índia, eram cerca de 1/4 da população no subcontinente indiano, que era muita gente. A Índia tinha, em 1939, tinha 390 milhões de habitantes, portanto, 1/4 eram 90 milhões de habitantes. Sim, era uma minoria, mas uma minoria. Tudo o que é minoria na Índia são milhões e milhões. A maior parte destes muçulmanos eram conversos de castas baixas que se tinham convertido ao Islão. Portanto, eles eram uma minoria, mas eram maioritários em algumas províncias. Eram, sobretudo em 2 províncias, que não eram vizinhas. A Ocidente, o Punjab, aí os muçulmanos eram maioritários, e eram maioritários numa outra província ao Oriente, que era a Bengala, onde também eram maioritários. Isto depois ainda era mais complicado, porque em vários estados o príncipe, isto é, o soberano, não tinha a mesma religião do que a maioria da população. Portanto, havia estados onde a maioria da população era hindu, mas o príncipe era muçulmano, e havia estados onde a maioria da população era muçulmana, mas o príncipe era hindu. Por exemplo, em Caxemira, a maioria da população é muçulmana, mas o soberano é hindu. Isto é o caso, e daí veio o problema depois, enfim, o problema da Caxemira. Agora, a questão é saber quando é que a religião se tornou um princípio de visão política neste Império Britânico. Isto é, porque inicialmente, de facto, o movimento independentista ou autonomista da Índia junta muçulmanos e hindus. Ele é liderado por Gandhi e por Nehru, no Partido do Congresso, mas, por exemplo, há muçulmanos como Muhammad Ali Jinnah, que é o chefe, depois vai ser o chefe da chamada Liga Muçulmana, que colabora ainda com o Partido do Congresso nos anos 20 e 30 para reclamar, numa primeira fase, a autonomia, isto é, o autogoverno do subcontinente indiano, isto é, não estar independentes do governo em Londres. Portanto, há a imagem um bocadinho da Austrália e do Canadá, portanto, tornarem-se domínios do Império Britânico, portanto, com autogoverno, e depois, a partir enfim, sobretudo dos anos 30 e dos anos 40, a completa independência. Isso é lançado depois, sobretudo, pelo Partido do Congresso, a partir de 1942, com o movimento Quit India Now, isto é, deixe a Índia já, quer dizer, contra os britânicos. E, portanto, nesta fase, a ideia do movimento da independência é um Estado secular, isto é, não é um Estado que não é hindu nem muçulmano, é um Estado secular, onde hindus e muçulmanos no subcontinente possam coexistir. Digamos que isto ainda manteve-se como uma espécie do projeto oficial do Partido do Congresso. O Partido do Congresso é o grande movimento
autonomista e depois independentista na Índia. E, portanto, tem este objetivo de um Estado secular, mas dentro deste movimento autonomista e independentista começa-se a criar uma espécie de uma corrente de misticismo hindu que vê na independência não apenas uma autonomia em relação ao Império Britânico, mas a ideia de um regresso à cultura, àquilo que seria a cultura original do subcontinente indiano. E essa cultura original era a cultura hindu. Portanto, eles veem o Império Britânico, que é um império, enfim, dirigido por cristãos, mas que não tinha feito muitas conversões na Índia. Só cerca de 2% da população é que era cristã. Mais uma vez eram milhões, mas quer dizer, mas era relativamente pouco significativa. Portanto, eles veem o Império Britânico como digamos, um estrangeiro, portanto querem tornar-se independentes desse império, mas veem também o Islão no subcontinente indiano também como estrangeiro e como o resultado de uma outra colonização. Portanto, eles querem a descolonização do Império Britânico e a descolonização do Islão. Isto é, acham que os muçulmanos também são... o Islão no subcontinente indiano é também uma potência estrangeira militar que invadiu entre os séculos VII e o século XII, estabeleceu potentados, enfim, impérios na Índia, forçou muçulmanos, forçou hindus a converterem-se ao Islão e, portanto, veem também este momento como um momento de reverter também isso. Isto é, o momento da independência como um momento de reverter também unidade política e unidade religiosa. E unidade religiosa como o regresso da Índia às suas origens. Certo. À sua origem. Por outro lado, portanto, isto não são todos, aliás, não são, repare, não são todos os políticos do Congresso que pensam desta maneira. Aliás, a maior parte deles não pensa desta maneira. Mas há no partido, há no movimento de independentista hindu esta dimensão de regresso à pureza, digamos, da Índia hindu. Há a ideia de que, é uma frase conhecida, na Índia os hindus são hindus, os muçulmanos são hindus e os cristãos são hindus. Isto é, os cristãos e os muçulmanos também são hindus e devem regressar ao hinduísmo e a independência é esse regresso de todos à sua origem contra os poderes externos, o poder cristão e o poder muçulmano. Por outro lado, os muçulmanos também a partir da década de 20 começam a ver a sua religião, ou há um movimento que começa a ver a sua religião como uma nação. Isto é, começam-se a ver... Reparem que estes muçulmanos não falam todos a mesma língua, nem são todos da mesma etnia. São de regiões muito diferentes da Índia e que não têm, digamos, que não têm muito em comum entre si a não ser a religião. O que acontece é que, por exemplo, a Liga Islâmica, a Liga Muçulmana começa a tentar tornar o Islão um fator político, de identidade política, quase como uma nação. Uma nação. E a essa nação tem de corresponder um país. E esse país eles começam a chamar, a partir dos anos 30, 40, começam a chamar Paquistão, que é, em urdu, a terra dos puros. Isto é, que no subcontinente indiano deve haver territórios para os puros, isto é, para os muçulmanos poderem estabelecer-se como uma nação independente e autónoma. O poder da maioria hindu. E claro, receiam, eles estão 24%, eles sabem que numa Índia hindu eles estarão sempre em minoria, quer dizer, em minoria em relação à governação, quer à governação local, quer uma governação geral. E isto corresponde um bocadinho, por exemplo, à ideia que nos anos 30 e 40 há sobre a maneira de resolver alguns problemas, por exemplo, também no Médio Oriente, na Palestina e no Líbano, onde nesta altura também a ideia é formar Estados de acordo com identidades religiosas. Isto é um Estado para muçulmanos, um Estado para judeus, um Estado para cristãos. Portanto, é esta uma maneira de resolver estes problemas. Os poderes europeus retiram e o que se forma depois são comunidades baseadas naquilo que é, digamos, os elementos politicamente mais ativos, e neste caso é a religião, é aquilo que movimenta as pessoas. Os muçulmanos, aliás, aproximam-se nos anos 40 no subcontinente indiano muito dos britânicos, enquanto o Partido do Congresso contesta imenso
a presença britânica, a Liga Muçulmana contesta menos, isto é, aproxima-se mais do poder britânico, precisamente porque quer levar à divisão e quer convencer os britânicos que o melhor é dividir, enquanto muitos hindus acham que a solução é substituir o Império Britânico por um Estado unificado. Isto é um Estado único na Índia, que seria um Estado, obviamente, de maioria hindu. Os problemas são enormes. Porquê? Porque, apesar de haver regiões onde há uma maioria muçulmana, onde há uma maioria hindu, a verdade é que as populações estão misturadas. Quer dizer, isto é, hindus e muçulmanos no subcontinente indiano estão absolutamente misturados. E o que é que vai acontecer se houver uma divisão? Mais, como dividir? Como estabelecer uma fronteira entre estes territórios? E depois, todos os muçulmanos devem ir para os territórios enfim, do Paquistão, e todos os hindus devem ir para a Índia, como é? Ou devem ficar nos sítios onde estão, a viver como minorias sob o governo dos outros? Bem, os problemas são muito grandes. Portanto, a divisão, que parecia uma forma de evitar conflitos, tem também ela tudo o que é necessário para provocar conflitos, isto é, desde o estabelecimento de fronteiras até à distribuição da população hindu e muçulmana. Porquê é que, apesar de tudo, foi essa a opção? Bem, em grande medida a opção resulta da extrema necessidade que os britânicos têm a partir de 1945, fim da Segunda Guerra Mundial, fim dos esforços enormes que o Reino Unido fez durante a Segunda Guerra Mundial. Isto é, por um lado, não tem meios financeiros, está completamente arruinado pela guerra. Por outro lado, tem um exército que está ultra desejoso de ir para casa e, portanto, a última coisa que queria era ouvir... O exército combateu na Europa, todos os soldados britânicos que combateram na Europa, a última coisa que querem ouvir em 1945 é: bem, nós temos ali um grande problema de segurança na Índia, vamos todos para a Índia para manter a segurança na Índia. Não, eles querem ir para casa. E, portanto, há uma grande urgência no governo britânico em, digamos, fechar o capítulo da Índia. A única maneira que há de fechar é sair, e a melhor maneira de sair é partilhar, quer dizer, isto é, para não se envolverem numa guerra civil na Índia, porque era isso que, se não houvesse esta partilha, parecia que ia acontecer. O Partido do Congresso é o partido, portanto, a Liga Islâmica, obviamente, quer a partilha, quer a divisão. Certo. O Partido do Congresso é contra a divisão, mas a partir de determinado momento, alguns elementos do Partido do Congresso também se convencem que há uma certa vantagem na divisão. Porquê? Porque reparem que mesmo uma Índia unida seria sempre feita de 600 e tal Estados. Certo. E o Partido do Congresso quer acabar com esses Estados, quer unificá-los. E a melhor maneira é ter um território onde só o Partido do Congresso manda. Quer dizer, isto é, não há divisão de poder com outras forças. E como pelas mapas que já eram conhecidos, cerca de 80% do subcontinente indiano ia para a Índia, para o Estado hindu. Portanto, pareceu antes 80% do que 600, não é? Do que 600 Estados, isto é, antes 80% do que... E assim nasceram dois países, um com capital em Karachi, no Paquistão, e outro com capital em Nova Delhi, a Índia. A Índia hindu, com capital em Nova Delhi, tem 330 milhões de habitantes. O Paquistão, com capital em Karachi, tem 60 milhões de habitantes. Na altura, e estamos a falar em 1947. A divisão é um desastre gigantesco. Foi, como referiste, a maior crise de refugiados da história. Milhões de pessoas fugiram de um lado para o outro. Isto é, pensa-se que 7 milhões de muçulmanos fugiram para o Paquistão, 7 milhões de hindus fugiram daquilo que veio depois a ser o Paquistão para a Índia. São milhões. Quase a população de Portugal, não é? Sim, a população de Portugal de um lado para o outro, e é de uma enorme violência. Porquê? Porque hindus e muçulmanos estão mobilizados e, sobretudo, querem garantir que são a maioria nos territórios que lhes couberam. E uma das maneiras de garantir que são a maioria e dominam é exercer represálias sobre a minoria e obrigá-los a sair. E é isso que vai acontecer.
em cada região, ou em muitas regiões, as maiorias atacam as minorias para obrigar as minorias a fugir, para garantirem depois uma homogeneidade, e calcula-se aí que possa ter havido entre 1 milhão, 2 milhões de mortes. Esses cálculos são feitos através das pessoas desaparecidas, comparando os recenseamentos de 1931 e de 1951. Por exemplo, no Punjab, percebe-se que desapareceram 1,3 milhões de muçulmanos. Isto é, na população muçulmana do Punjab, quando se verifica aqueles que ficaram, aqueles que fugiram para o Paquistão, há 1,3 milhões que desapareceram em falta. E, portanto, imagina-se que possam ter sido mortos, quer dizer, portanto, nos conflitos que seguiram a essa meia-noite, essa meia-noite de agosto. As fronteiras não ficam estabilizadas. Há uma grande disputa das fronteiras, sobretudo no caso da Caxemira, que é uma província de maioria muçulmana, mas com um príncipe hindu, porque o príncipe é hindu, a Índia reclama como parte da Índia, mas como a maioria da população muçulmana, o Paquistão reclama como parte do Paquistão, e aquilo que se fez foi uma espécie de ocupação militar brutal de Caxemira por paquistaneses e indianos, e que chega a uma situação onde hoje não há uma fronteira reconhecida, há apenas uma linha divisória. Aliás, nos mapas há sempre o cuidado de ter lá uma notazinha a dizer esta fronteira não é internacionalmente reconhecida, e é de facto um dos locais mais perigosos do mundo, porque há um conflito latente e por vezes que acontece com duas potências nucleares. Isto é o Paquistão, a Índia. Além desse conflito da Caxemira, há o conflito dentro do próprio Paquistão, porque o Paquistão não é uma unidade homogénea. Há um Paquistão Oriental, que é o Paquistão que nós conhecemos hoje, com a capital em Karachi, e o Paquistão Oriental, com a capital em Dhaka. Portanto, como disse, correspondente às duas províncias onde os muçulmanos eram maioritários, o Punjab e Bengala. O que aconteceu foi que o Islão não foi suficiente para manter estes dois territórios, ou estes dois países, de facto, unidos. O Paquistão Oriental sente-se colonizado pelo Paquistão Ocidental. É apoiado pela Índia para reclamar a sua independência. Em 1971 há uma guerra civil, depois embrulhada numa guerra entre a Índia e o Paquistão Ocidental, e o Paquistão Oriental torna-se independente com o nome de Bangladesh, que é o que tem hoje, com a capital em Dhaka. E também muitas confusões. A ironia desta história é que hoje em dia a população muçulmana da Índia é 14%, mas 14% de 1 bilhão e 200 milhões quer dizer que hoje há na Índia tantos muçulmanos como há no Paquistão Ocidental. Este é o paradoxo disso, é que se fez esta separação, e hoje em dia a Índia é, aliás, o segundo país com mais muçulmanos do mundo. Quer dizer, a Índia são 172 milhões de muçulmanos que existem na Índia, mas uma minoria mais pequena do que aquela que existia em 1947, quando era um quarto da população. Hoje são só 14%. Muito bem, e assim termina esta edição de O Resto da História. Até para a semana.